Amém, graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Então sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica que hoje estaremos gravando aqui. Hoje estaremos falando sobre o terceiro mandamento da lei, em conformidade com a apostila mencionada pela Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profetas. E você, meu irmão, é muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar logo, e conforme o texto sugerido em Êxodo, capítulo 20, no versículo, são os 10 mandamentos, a partir do versículo 3, o Senhor nosso Deus nos diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por esta hora maravilhosa, que iniciamos mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estaremos, em nome do Senhor, meditando sobre o terceiro mandamento da lei de Deus, onde te pedimos que o Senhor nos esclareça, nos ilumine, nos dê entendimento, pois nós precisamos da sabedoria que vem do alto, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, meu Deus, nesta manhã maravilhosa. Fala com os teus servos, Senhor, purificando os corações, curando os enfermos, solucionando os problemas, dando vida, saúde, forças para ultrapassarem todos os obstáculos que venham a surgir. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, nós, em nome do Senhor Jesus, sem demora, nós vamos partir agora para o estudo em conformidade com o texto mencionado. E você está convidado, os irmãos que já têm essa apostila poderão acompanhar, mas nós vamos também passar aqui também, no momento que estivermos falando, vamos passar aqui o PDF para que vocês possam acompanhar também, tá bom? Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus, que a paz permaneça em nossa vida, em o nosso coração, em todo o nosso ser, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?
Conforme vocês podem acompanhar aqui, né, esse PDF, nós observamos a escola bíblica da Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profetas, a lição de número 31, do dia 3/8/2024. Estaremos meditando aqui sobre o terceiro mandamento da lei. E existe uma sugestão para uma leitura devocional, uma meditação diária nos Salmos de número 119 e em Josué no capítulo 1. Sábado, número 119, domingo, nós vemos do verso 137 ao verso 144, do verso 145 ao 152, do verso 153 ao verso 160, do verso 161 ao 168, do verso 169 ao 176, e sexta-feira, Josué no capítulo 1, verso 1 ao verso 9. Amém, irmãos? E nós sabemos, como hoje estaremos falando mais especificamente sobre o terceiro mandamento da lei. Você sabe que está escrito em Êxodo capítulo 20, no verso 3. Nós lemos agora os 10 mandamentos, mas vamos meditar no que está no versículo 7, que é o terceiro mandamento. Como diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, irmãos, nós sabemos que tomar o nome de Deus em vão é realmente falar o seu nome, ou pronunciar o seu nome de qualquer forma, de forma irreverente, desrespeitosa, de qualquer maneira, até porque Ele é Deus. Você jamais chegaria diante do governador, diante do presidente da República, de forma irreverente. Por quê? Pelo respeito à sua representatividade, ou o que ele é como presidente da República ou como governador do seu estado. Não é isso? Alguma autoridade, algum juiz, você se porta diante deles com reverência e com respeito. Então, não seria mais ainda com Deus? Certamente, com Deus, teríamos muito mais consideração e respeito, com certeza, até porque Ele é Deus. E olha o que diz a introdução. Você pode acompanhar na introdução, né? O que diz o Senhor nosso Deus para nós. Como já temos estudado anteriormente sobre o segundo mandamento, agora daremos continuidade com o terceiro mandamento da lei de Deus. Sabendo, pois, que é muito importante darmos ênfase a este assunto que se refere no falar o nome de Deus em vão. Por isso temos que ter cuidado de afirmar somente aquilo que o Senhor afirmou. Podemos observar que a importância desta lição para nós é que o nome de Deus não pode ser de maneira nenhuma pronunciado de qualquer jeito, mas com o devido respeito, não tratando este nome, que é tão maravilhoso, de forma errônea, pois se agirmos assim, tomaremos o seu nome em vão, onde ele mesmo nos adverte que não terá por inocente aquele que age assim. Por isso, precisamos conhecer a sua palavra, ou seja, o seu ensino, para não andarmos errado em onde ele nos mostra no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, verso 29, né? Você pode dar uma leitura, fazer a leitura,
O que se espera com esta lição é que teremos o conhecimento de Deus, conforme Salmo 119, verso 66, que nos torna capazes de vivermos na obediência deste mandamento e ampliar o nosso saber. Segundo nos afirma o salmista Davi, no Salmo 119, verso 96, não só este, mas os demais mandamentos são de grande valia para a nossa vida espiritual. Pois é, como já mencionamos, o nome do Senhor Deus não pode ser tomado em vão, falado em vão, de qualquer jeito, ou muitas vezes de forma desrespeitosa, como é mencionado aqui no texto, pois ele nos adverte isso. Ele até nos dá o conhecimento da sua palavra, a fim de que possamos acertar. Ele nos diz que erramos em razão de não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Conforme Mateus no capítulo 22, verso 29. Errais em razão de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O salmista no Salmo 119 diz: ensina-me o bom juízo e ciência, pois as criei nos teus mandamentos. Quer dizer, uma vez crendo no Senhor, ele tem desejo de adquirir mais conhecimentos, a fim de que possa acertar e não errar, pois estamos sujeitos a continuarmos nos erros, se assim não procedermos, se não tivermos o devido cuidado. Esta lição nos fala 3 tópicos que vamos mencionar hoje. O primeiro tópico é o clamor em vão, que é dividido em 3 subtópicos. Primeiro, o que significa clamar em vão? O que significa clamar em vão? 1.2, o que é blasfêmia? E 1.3, em que circunstância o nome de Deus é pronunciado em vão? O tópico de número 2, o nome de Deus. 2.1, o nome de Deus manifestou a Moisés, ou foi manifesto a Moisés. 2.2, o nome de Deus manifestado no Novo Testamento. E 2.3, qual é o nome de Deus? Foi manifestado a Moisés no Novo Testamento. E qual é, de fato, o nome de Deus? 3. As consequências de pronunciar o nome de Deus em vão. 3.1, o Senhor não terá por inocente. 3.2, cuidado com o voto precipitado. E 3.3, guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus. E vemos aqui a conclusão, A conclusão. Então nós vamos percorrer essa apostila para ampliarmos um pouco o nosso conhecimento, irmão? É de extrema importância termos ciência de que aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoa a cada dia. Mas nesse aperfeiçoamento também está o não tomar o nome de Deus em vão. Conhecer as Escrituras e praticar, a fim de que não venhamos tomar o nome dele em vão. Mas o que significa clamar o nome de Deus em vão? 1.1.
O significado que podemos descrever é que não devemos usar o nome do Senhor, nosso Deus, de modo leviano, ou seja, sem sentido, sem seriedade ou com imprudência. Nós podemos acompanhar em Jeremias, no capítulo 23, verso 32. Tudo isso em ocasiões que tornem desnecessárias, ou até mesmo em conversa que temos com alguém. Se assim procedermos, trataremos com irreverência o nome de Deus. Às vezes as pessoas juram pelo seu nome, demonstrando falta de temor. Por isso, ou por esta razão, ele nos afirma: igualmente ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor teu Deus juramentos. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado ou escabeiro dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso é procedência maligna, ou procedência do maligno. Então o texto ele já é muito claro, já está muito claro, que o nome de Deus, muitas vezes, ele é pronunciado, ele é falado em vão, mesmo às vezes por falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento nos leva a falar o nome de Deus de forma irreverente, pois a própria palavra nos diz que erramos ou errais em razão de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas eu quero advertir os irmãos que uma coisa é errar não conhecendo e a outra coisa é errar conhecendo ou errar propositadamente. Então é muito grave. Ele menciona Jeremias no capítulo 23, verso 32 da seguinte forma: eis que eu sou contra os profetas, os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quer dizer, quando alguém se levanta profetizando, dizendo: olha, o Senhor disse isso, o Senhor disse aquilo, quando o Senhor não falou nada disso, né? Então isso é tomar o nome de Deus em vão. Ele dá um exemplo aqui, como é clamar o nome de Deus em vão. Na verdade é falar uma mentira, né? Deus disse isso, o Senhor mandou dizer isso, o Senhor mandou dizer aquilo, quando a palavra mesmo está dizendo que são sonhos mentirosos, que o Senhor mesmo não falou coisa alguma a estes. O Senhor não falou nada a estes. A apostila nos menciona também o que está em Mateus no capítulo 23, onde Jesus já adverte o seu povo acerca desse assunto, né? Acerca desse assunto. No capítulo 5, no verso 33, ele diz o seguinte: não jureis falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos, né? Seja verdadeira a sua palavra. Ele diz para não andarmos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pela terra, né? Porque o céu é o trono de Deus, a terra é o estrado dos seus pés,
fazer juramento falso, daquilo que daquilo que não se tem ciência. Eu vejo hoje em dia as pessoas, elas mencionam o nome de Deus. Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa falando uma coisa que ela considerava absurda. Ela disse: até Deus duvida. Olha só, a limitação que se dá ao nome de Deus, ou a forma que se fala sobre ele de forma irreverente, sem nenhum respeito, sem nenhuma consideração, né? Deus duvida. Ora, Deus conhece tudo, o íntimo do nosso ser, o íntimo da alma, os pensamentos. Ainda antes mesmo de pensarmos, o Senhor já conhecia ou já conhece. Aí vem o mero homem com a sua inteligência, dizendo: até Deus duvida. Ora, Deus conhece as suas ovelhas, conhece os bodes, conhece toda a espécie de animais, né? E a sua natureza foram feitos por Ele. Então, o crente, ele não pode tomar o nome de Deus em vão. Por isso é importante. O salmista desejava obter conhecimento, a fim de não errar e não tomar o nome de Deus em vão. E muitas vezes blasfemamos o nome do Senhor Deus. E essa blasfêmia muitas vezes é conhecendo as Escrituras. Isso é muito grave. E às vezes por não conhecer as Escrituras. 1.2. O que é blasfêmia? É o uso de palavras ofensivas, levianas e desrespeitosas contra Deus. Como exemplo, falar aquilo que Deus não falou. Isso é blasfêmia. Os falsos profetas, eles profetizam, né? Os falsos profetas falam isso, profetizando. Aqui o texto, blasfêmia, né? Os falsos profetas fazem isso, profetizando, usando a palavra de Deus, ensinando de forma enganosa, conforme Jeremias 27, verso 15. E nisso entendemos que não há perdão da parte do Senhor Deus para com os homens, pois são pessoas incrédulas e desobedientes a Deus. Portanto, vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não se perdoará. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Então, irmãos, é muito grave essa questão do tomar o nome de Deus em vão, do blasfemar o seu nome. É muito grave. O próprio Deus testifica dizendo que não há perdão. Nós vivemos numa sociedade, hoje em dia, muito assim, ela questiona tudo e se acha no direito de tudo, e ainda assim quer adquirir a vida eterna, mesmo tendo a sua vida leviana e as suas palavras levianas, e ninguém pode dizer mais nada. Ou então há processos e há prisões e por aí vai. Mas não só a sociedade. A corrupção geral tem chegado na raça humana novamente, assim como houve no tempo de Noé. Agora nós vemos uma situação muito mais grave. E está profetizado em Jeremias, no capítulo 27, que os próprios profetas se corromperam e falam enganosamente ao seu povo, muitas vezes por questões de exaltação, para se mostrar mais próximo de Deus, mais ungido, mais consagrado, muitas vezes por questões financeiras, querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar fama. E isso é muito grave, porque fazem errar o povo de Deus. Veja,
O Jesus falou sobre isso. Em Mateus, no capítulo 12, ele fala sobre isso. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Essa blasfêmia contra o Espírito Santo, que é justamente isso: falar falsamente, ensinar falsamente, falar no nome dele, sem que ele tenha falado. Se alguém quiser alguma palavra contra o Filho do Homem, se dirigindo ao homem Jesus feito carne, há uma questão. Ou contra um profeta, quando se fala em Filho do Homem, né, refere-se a profeta. Quando se fala alguma coisa contra o profeta, ainda há perdão. Agora, quando se blasfema contra o Espírito Santo, não há perdão. Esse é o que Jesus está nos falando. Não será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Ou seja, já existem consequências já nesse mundo. O peso da lei de Deus já vem para este já nesse mundo. É preciso ter muito cuidado. E então não herdará a vida eterna, que o falso profeta não herdará a vida eterna. Mas isso, ele mencionou aqui o profeta, mas é direcionado a todas as pessoas, a todos os homens, todas as mulheres. É por isso que a palavra é anunciada por todo mundo e a toda criatura. 1.3. Em que circunstâncias o nome de Deus é pronunciado em vão? Talvez você fique perguntando agora: meu Deus, então quando é que eu tomo o nome de Deus em vão? Qual é a circunstância? Porque eu entro em cada circunstância, eu passo por tantas coisas durante o dia, tantas pressões, e eu não quero errar mais não. Então, em que circunstância eu blasfemo contra o Espírito Santo? Nas circunstâncias em que o nome de Deus tem sido pronunciado de maneira inadequada à santidade do Senhor. E quando é tratado o nome de Deus frivolamente, o que é? O mesmo que sem importância, inutilmente ou sem valor. Falar o nome de Deus de forma inútil ou sem valorizar, sem o devido respeito, é uma circunstância, né? Usando desta maneira, nos discursos, isso nos dá uma indicação que realmente o seu nome não tem sido considerado importante. Quando se usa o nome dele para adivinhações, piadas, em promessas mentirosas, conforme Miqueias 3, verso 11. Por isso, não se pode associar o nome tão especial e santo com o nome do nosso Deus. O nome do nosso Deus, há coisas inúteis que levam tantas pessoas a serem enganadas, acreditando que estão fazendo as coisas corretamente, conforme 2 Timóteo 3, verso 3 a 15. Então, irmãos, ele nos dá uma dica aqui, nos dá um ensino de quando é que realmente tomamos o nome de Deus em vão, quando pronunciamos. Eu não sei se vocês têm observado que hoje em dia até pregadores, pastores famosos, usam o nome de Deus, fazem as pregações com piadas, se tornaram famosos com as suas piadas, com as suas comédias nos púlpitos, né? E falam de forma leviana. Outros se trajam até de palhaços para dizer que se fazem de tudo para se chegar, para ganhar alguns, né? Usam até texto bíblico, mas a verdade é que o nome do Senhor,
não pode ser tratado de qualquer jeito, de qualquer forma. É preciso respeito e não falar o seu nome de forma desrespeitosa, de forma inútil, ou demonstrar sem valor. Uma maneira de você querer humilhar outra pessoa é tratar o seu nome de maneira desrespeitosa ou torná-lo diante do público da sociedade como uma pessoa sem valor, entendeu? Então muitas vezes se faz isso com o nome do Senhor Deus, com o nome do Senhor. Os crentes precisam ter mais cuidado quando falarem do nome de Deus, quando forem orar, quando forem pregar a palavra. Hoje as igrejas têm sido sinônimos de chacotas, a forma de se falar em línguas, né, que não é mais conforme a reverência que se teve em Atos capítulo 2. Né? Hoje existe até pessoas, internautas, pessoas famosas ganhando dinheiro nas redes sociais, fazendo chacotas de certas ocasiões, certas partes que viram o comportamento de pregadores sobre o nome do Senhor. Então, o nome do Senhor não tem sido levado a sério, tem sido blasfemado, muitas vezes por causa mesmo daqueles que deveriam pregar a palavra com seriedade, mas não fazem isso seriamente. Então, irmãos, o tópico de número 2 diz: o nome de Deus. Para não errarmos o seu nome, ou usarmos o seu nome inadequadamente, precisamos saber o nome de Deus. Então 2.1, nós vemos aqui o nome que Deus manifestou a Moisés. Então Deus manifestou o seu nome a Moisés, né? O que diz? Naquela ocasião, quando Deus chamou Moisés para aquela grande missão de conduzir o povo de Israel do Egito para Canaã, a terra prometida, naquele momento Moisés interrogou ao Senhor, perguntando-lhe qual seria o nome que ele deveria falar ao povo, para que conhecessem que vinha da parte do Senhor. Então o Senhor respondeu a Moisés. Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: eu sou, me enviou a vós, conforme Êxodo 3, verso 14. Que significa: eu serei o que sempre tenho sido. Devemos acreditar no nome que Deus tem nos revelado através da sua palavra, tanto dos dias passados como atualmente. Assim como revelou a Moisés, revela também a cada um de nós, conforme o Evangelho de São João, no capítulo 17, verso 6. Então, o nome de Deus, que Deus manifestou a Moisés, então Deus, ele cumpre com a sua promessa. Deus levantou Moisés para falar ao povo e retirá-lo do Egito, da terra da escravidão, da idolatria, da feitiçaria. E Moisés ficou preocupado: Senhor, o que eu vou falar para esse povo? Qual o seu nome? E ele revelou: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós. Quando ele diz eu sou o que sou, ele tem um significado. Eu serei o que tenho sido, ou serei o que sou. Eu sou o que sou. Significa de eternidade a eternidade. Eu sou o eterno. Essa foi a revelação que Deus deu a Moisés e garantiu que se ele falasse assim,
aquele povo entenderia. E disse: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aquele povo, apesar de estarem distanciados, numa terra longínqua, mas eles reconheciam seus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Hoje em dia, embora saibamos o nome de Abraão, Isaque e Jacó, saibamos que essa palavra que herdamos vem deles. Muitas vezes não temos o devido respeito e a devida consideração. Veja quantas Bíblias são queimadas, né? São queimadas. Veja, Deus se apiedou do seu povo no Egito. Então ele manifestou o seu nome a Moisés e disse em nome de quem ele deveria ir. Mas também Jesus falou no Evangelho de São João, no capítulo 17, nós vemos aqui bem no finalzinho, você pode ler com atenção, né? No capítulo 17, Jesus falou no Evangelho de São João, também algo semelhante, disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, e eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora eu pergunto, qual foi o nome que Jesus manifestou aos seus em sua época? Essa é a pergunta. Assim como o Senhor Deus falou a Moisés, Jesus agora falou aos seus discípulos, dizendo: eu manifestei o nome do Senhor. Isso é muito importante, porque a mensagem que foi para os discípulos é também a mensagem para nós, para todos nós. Diz no verso 2.2, no tópico 2.2, o nome de Deus manifestado no Novo Testamento. Então, se você quer saber qual o nome de Deus, o nome do Senhor, agora nós podemos ver no Novo Testamento, examinando, né? Aqui nós veremos só um pouquinho, mas você pode se aprofundar nisso. E eu tenho certeza que você vai entender o que Jesus falou. Qual o nome manifestado aos homens? Deste modo, Deus manifesta o seu nome ao povo no Novo Testamento, ou Novo Concerto, segundo está escrito nos 27 livros desse Novo Concerto, que é o Novo Testamento. Deus fez um concerto com o seu povo. Este nome está presente no livro de Mateus, no capítulo 1, verso 21 e 23, que fala de Jesus, o Emanuel, conforme o versículo 23, que traz a tradução Deus conosco, mas não para por aí. Antes do nascimento de Jesus, o anjo anuncia a José para que ele viesse sobre o que estava gerado, para que ele visse o que estava gerado em Maria, era do Espírito Santo, conforme Mateus 1, verso 20. Posteriormente foi confirmado no ato do batismo, que escreveu: ainda mais, dando entendimento e certeza de que o seu nome foi manifestado a Pedro e aos demais apóstolos, conforme Atos 2, verso 38, Atos 10, verso 48. Este nome é Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Pois bem, se ele manifestou, como vimos, a Moisés daquela forma, e o povo entendeu, seus discípulos entenderam, Jesus falou aos seus, aliás, falou ao povo, né? E o povo que estava no Egito entendeu. Jesus falou aos seus discípulos e eles entenderam. Se somos discípulos de Jesus, certamente vamos entender também.
Porque ele nos mostra em Mateus, no capítulo 1, um cumprimento da profecia de Isaías, que dizia: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Né? Depois nós vemos o profeta Miqueias dizendo: eis que o Senhor sai do seu lugar, descerá e andará sobre as alturas da terra. Muito bem. Um disse que ele saía do seu lugar, vinha sobre as alturas da terra, o outro detalhou mais um pouco. Disse que era uma virgem que ia conceber e dar à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Quando isso aconteceu com Maria, e o anjo disse que o seu nome seria Jesus, o Emanuel, ou seja, que traduzido é Deus conosco. Jesus significa Salvador, que traduzido, né? Jesus significa Salvador, e Emanuel significa Deus conosco. Então Jesus é Deus conosco. Maria foi revelada sobre isso. José, o seu noivo, foi revelado sobre isso, porque ele era noivo e a sua noiva agora estava grávida. E ele amava Maria e intentou deixá-la secretamente, porque não queria que Maria fosse apedrejada. Mas o anjo revelou a ele: olha, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então ele entendeu isso e casou-se com Maria. Então Deus revelou a José, a Maria, aos familiares, aos discípulos. Jesus esclareceu que o nome de Deus foi manifestado aos homens. E acredite, Jesus significa Salvador, e é no nome de Jesus que se batiza, se cura os enfermos e se expulsa os demônios. É no nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, o Salvador. Então, agora, você conhece o nome de Deus? O nome de Deus, revelado entre os homens, chama-se Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. 2.3. 2.3. Nós falamos que o 2.2, que o nome de Deus foi manifestado no Novo Testamento. E 2.3, qual é o nome de Deus? Ele vem detalhando agora a raiz desse nome, que é também muito importante para todos nós. Tendo em vista que o nome de Deus nos é revelado através da sua palavra, vamos levar em conta o que nos diz a língua hebraica. Temos, por exemplo, a expressão El, que nos dá um significado de poder ou preeminência. Yahvé é o nome frequentemente usado por Deus na Bíblia Sagrada, que é derivada do hebraico e que significa tornar-se, acontecer ou estar presente. O nome de Deus no Antigo Testamento translitera o tetagrama YHVH para Jeová, ou Iová ou Jeová, que significa Deus verdadeiro ou Deus de Israel. Já no Novo Testamento, o nome de Deus se traduz por meio da língua grega ao nosso idioma. Temos então Senhor, baseado no texto original do hebraico, abreviando que a sua escritura tem que ser com letras maiúsculas para identificar o nome de Deus. Deste modo, mesmo que você não conheça a língua hebraica e não
e não tem a obrigação de conhecer, poderá observar quando os escritores bíblicos usarem o nome próprio de Deus. Vou detalhar um pouquinho aqui, né, irmãos? Ele menciona que o nome de Deus, na língua hebraica, ela vem derivada do tetragrama. Aqui foi mencionado YHVH. No hebraico ele é Yod Rei Vav Rei, de onde deriva Iavé, né? Iavé. Você pode ver que começa com o I, né? Mas o nome que nós conhecemos no português é Jeová, ou seja, foi substituído o Y pelo J. Questão de tradução, né? De transliteração. Na verdade é uma transliteração e uma tradução, né? Que é o suficiente para entendermos que o nome, que essas siglas, esses caracteres Iod Re, Vav Re, que não é ainda essas letras, mas as letras hebraicas Iod Re, Vav Re, que transliterado e traduzido para outro idioma, nós recebemos YHVH, que tem um grande significado, muito além do que podemos imaginar, porque se trata do nome de Deus, que se manifestou muitas vezes com nomes de acordo com a situação, mas a nós foi manifestado em conformidade com o tetragrama. Nas traduções vemos, chega a nós como Jeová, que é da forma mais simples e mais conhecida hoje como Jeová, mas nós sabemos que é muito mais do que isso. E Deus, na verdade, sempre se mostrou como Senhor. É bem verdade que existe senhores, N senhores, mas há uma diferença entre o Senhor e os senhores. O Senhor, quando se trata de Deus, é nome próprio, mas quando se trata de homens, é título. Por isso, quando se trata de Deus, é com a letra inicial, é com S maiúsculo, ou todas as letras maiúsculas. Hoje em dia, nas traduções mostram todas as letras maiúsculas, Senhor. Mas a primeira letra sendo maiúscula já tem o seu significado, que é nome próprio. Quando se trata de senhores de engenho, o senhor de engenho é com S minúsculo, né? Quando se trata de homem comum, mas quando se trata de Deus, é com S maiúsculo. Aqui diz, baseado no texto original do hebraico, observamos que a sua escrita tem que ser com letra maiúscula para identificar o nome de Deus. Deste modo, mesmo que você não conheça a língua hebraica e não tenha obrigação de conhecer, poderá saber quando os escritores bíblicos usaram o nome próprio de Deus, né? Então, meu irmão, não precisa ser poliglota, especialista no hebraico, porque Deus revelou o seu nome da forma mais simples possível para que o seu povo não viesse a se perder, para que o seu povo não se perda. Deus tem cuidado dos seus. Deus não quer que o seu povo venha blasfemar o seu nome.
Quando blasfemamos o nome de Deus, existem consequências para isso. Tudo que plantamos, colhemos. Precisamos ter cuidado com o que plantamos. 3. As consequências de pronunciar o nome de Deus em vão. 3.1. O Senhor não terá por inocente. Está escrito. Há consequências muito graves para os transgressores deste mandamento. Veremos o que diz Levítico capítulo 24, no verso 10 ao verso 15. Diz: naquele tempo apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, a qual era filha de um egípcio. E o filho da israelita e um homem israelita pelejaram no arraial. E o filho da mulher israelita blasfemou o nome e praguejou, pelo que o trouxeram a Moisés. Ora, o nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Puseram-no, pois, em detenção, até que se lhes fizesse declarar pela boca do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: tira para fora do arraial o que tem blasfemado. Todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. E dirás aos filhos de Israel: todo homem que amaldiçoar a Deus levará sobre si o seu pecado. É certo de nós, de fato, não vamos apedrejar ninguém, mas isso não significa que Deus terá tal pessoa por inocente. Portanto, vamos cada dia ver ou ser vigilantes naquilo em que vamos ensinar usando o nome de Deus. Aí nos mostra 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. E o que de mim ouviste, de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, meus irmãos, ele começa dando um exemplo aqui daquele jovem, né? Aquele jovem que era filho de uma israelita, que teve uma contenda, que pelejou ali com o filho, né? Ali no arraial. Só que ele praguejou, ele blasfemou do nome de Deus quando contendeu com aquele outro. E o problema não foi a contenda propriamente ali, mas como ele falou acerca de Deus. Então levaram o caso para Moisés, que era o homem de Deus. Moisés deteve aquele jovem, não simplesmente para punir ou deter aquele jovem, dizer que ele estava preso, mas guardou ele ali e foram buscar de Deus a solução, o que deveriam fazer com aquele jovem acerca daquele assunto. E Deus deu a resposta. Mandou tirar aquele jovem para fora do arraial, aquele jovem que tinha blasfemado. Mandou que o povo estendesse as mãos sobre ele, toda a congregação, e depois apedrejaram. Ou seja, Deus consentiu ou mandou matar aquele que blasfemou o seu nome. É pesada a mensagem? É pesada. Mas Deus é assim. Ele é justiça. Ele é amor, mas também é justiça. E temos que levar em consideração a justiça de Deus, né? O amor de Deus também é a justiça. Porque a lei de Deus aplicada é a justiça de Deus. E isso aconteceu com aquele jovem para que pudesse
servir de exemplos para que muitas pessoas entendessem a gravidade do blasfemar o nome do Senhor ou pronunciar o nome do Senhor Deus em vão. Então precisamos ter muito cuidado com as palavras ou com os votos. Muitas vezes queremos fazer acordo com Deus quando não temos capacidade de cumprir o acordo também. Essa é uma forma de tomar o nome de Deus em vão. As pessoas às vezes fazem votos com Deus, prometem a Deus aquilo que elas não podem cumprir, e isso é muito perigoso. O tópico de número 3.2 diz: cuidado com o voto precipitado. Primeiro é preciso saber o que significa voto. Afirmamos que é uma forma de promessa solene diante de Deus, onde o votante promete cumprir com algum tipo de obrigação e tal promessa deve ser cumprida. Às vezes é melhor deixar de fazer determinado voto do que fazer e não cumprir, como está escrito: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não pagares, conforme Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5. Temos um exemplo em Atos dos Apóstolos, em que aconteceu com aquele casal que fez uma promessa sobre a venda de uma propriedade. Venderam por uma determinada quantia, porém depositaram outra quantia aos pés dos apóstolos. E aquela mentira não era contra os homens, mas contra Deus. Logo houve punição instantânea para Ananias e Safira, e ambos morreram, conforme Atos 5, verso 1 ao verso 14. Então, ele nos mostra, começando por Eclesiastes, no capítulo 5, ele diz que é razoável que se faça voto, se faça acordo com Deus, né? Se faça um propósito ou uma promessa, né? por alguma causa, às vezes uma causa de enfermidade, às vezes um problema familiar, às vezes o fracasso financeiro mesmo. São diversas causas, motivos que levam o homem a fazer um acordo com Deus, ou uma promessa, ou um pacto. Porém, nós sabemos que Deus cumpre com a sua promessa. Se você realmente recorrer a Deus, Deus cumpre com a sua promessa. É mais fácil o homem não cumprir com aquilo que prometeu do que Deus falhar. É justamente isso que ele está dizendo. Olha, se você vê que não cumpre com o voto, é melhor não votar. É melhor não fazer não prometer nada para Deus, se você vê que não pode cumprir com a sua parte. Melhor é não fazer voto do que votar e não cumprir. Votar e não cumprir, isso pesa muito, né? Tomar o nome de Deus em vão ou tentar enganar a Deus é muito grave para o transgressor. E nós vemos isso em Atos, no capítulo 5, acerca de um casal, que era Ananias e Safira, que eles viram que muitos conversos vendiam as suas propriedades e depositavam aquele dinheiro nos pés dos discípulos, ajudando o crescimento da igreja. E eles fizeram a mesma coisa, só que venderam por um valor e chegaram dizendo que tinham vendido por outro. E Deus falou para eles, pela boca de Pedro: olha,
A propriedade era de vocês. Vocês poderiam vender e ficar com tudo para vocês, sem ter que comprometer o nome de Deus, falar e não cumprir, porque eles venderam por um valor e disseram que era outro, menor. Ali foi uma blasfêmia. E disseram: olha, vocês não estão enganando aos homens, estão enganando a Deus, né? Veja o quanto é grave a pessoa tentar enganar a Deus, mentir para Deus, porque, a exemplo, Ananias e Safira morreram. Veja a estratégia carnal. Ananias e Safira eram um casal, e Safira foi primeiro, dizendo: olha, nós vendemos por tanto a propriedade, e está aqui o nosso valor, que naturalmente era um grande valor, né? Achando que estava fazendo vantagem. E o apóstolo Pedro disse: olha, você não mentiu aos homens, mentiu a Deus. Onde está o teu esposo? Ele está vindo aí. Pois da forma que acontecerá contigo, acontecerá com ele também. E quando ele chegou sem saber o que tinha acontecido, o apóstolo perguntou: me diga uma coisa, por quanto vocês venderam? E ele repetiu o mesmo valor da mulher, e não sabia que ela tinha morrido. E diz: olha, aqui está os pés dos que levaram a tua mulher morta por mentira ao Espírito Santo. Então, os dois morreram porque mentiram a Deus. Então, é muito grave a questão da blasfêmia, a questão da mentira, né? Votar e não cumprir é tomar o nome de Deus em vão, né? Há uma questão até com relação à forma de chegarmos no templo, chegarmos na casa de Deus. Davi tinha um grande zelo, Salomão tinha um grande zelo pela casa de Deus. Até a forma dele ir para a casa de Deus era uma forma solene, era uma forma de reverência. E o tópico de número 3.3 diz assim: guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus. Veja só, até nisso nós podemos estar negando a Deus, se formos irreverentes na sua casa. E diz: é preciso saber entrar com reverência na casa de Deus, não com desrespeito, como diz a palavra. Guarda o teu pé quando entrares à casa de Deus, porque chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes, no capítulo 5, verso 1 e 2. Esteja preparado espiritualmente antes de entrar à casa de Deus. Assim permaneça em condições de ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo. Observando? Quer dizer, até para entrar na casa de Deus é preciso termos reverência. Muitas vezes se entra na casa do Senhor de qualquer jeito, correndo, pisoteando, arrastando os pés, entra e sai sem nenhuma reverência. Não tem reverência a Deus, nem aos pastores que ali estão, ao pastor que ali está, ao santuário. E a palavra é enfática ainda no Velho Testamento: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Melhor é ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Não se precipites nas tuas palavras. Não seja precipitado no que vai falar, no que vai dizer. Cuidado, tenha reverência com as coisas de Deus. Então, esse estudo, meus irmãos, foi muito prático, foi muito rápido.
É claro que tem muito mais coisa sobre esse assunto, e que certamente você pode concluir, avançar muito mais. A conclusão desse assunto diz: precisamos refletir sobre o terceiro mandamento e compreender que não se deve pronunciar o nome do Senhor em vão. Com isso, entender que não deve falar coisas inconvenientes e associar tais coisas com o Senhor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e nos ensinando hoje e sempre, né? E certamente aquele que começou a boa obra aperfeiçoa. Aquele Senhor, Deus dos exércitos, que começou a obra em nossas vidas, Ele está aperfeiçoando a cada dia, meu irmão. Tenha certeza disso. Ele tem cuidado do seu povo. Ele não quer que o seu povo pereça. Ele não quer que o seu povo caia nas tentações. Não quer isso. Ele quer que o seu povo se converta dos seus maus caminhos e viva. Dedicação a Deus é necessário. É necessário procurar adquirir conhecimento da palavra. É necessário adquirir conhecimento para não errar, para não fraquejar, porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa. Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, em Tua presença, Senhor, nos inclinamos, ó Deus. Em Tua presença, meu Pai, nos apresentamos e dizemos: estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos, ó Deus. Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade dos Teus servos. Torna possível os Teus pequeninos crescerem em santidade, serem abençoados no que fizerem, no seu lar, na sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, torna possível, Senhor, bênçãos sobre bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.